Il primo libro ha avuto un grande successo. La fortuna sempre che a vedersi. A warm welcome to all of you. It's John Champion and Jim Beckley on commentary duty today. Yeah, thanks John. What a brilliant atmosphere we've got in the stadium today. I mean, both sets of players must be really looking forward to this, as we are. Mestre em comunicação e semiótica, estudou com Umberto Eco durante 2 anos na Universidade de Bolonha, na Itália, e aprendeu com ele, antes de tudo, We que are é off preciso and ter um running. conhecimento profundo sobre qualquer assunto que se vá abordar. As preocupações sempre foram com a verdade, a ética e a beleza. Humberto Eco foi um erudito, um teórico, um grande professor. Especialista em Idade Média, especialista em literatura, especialista em semiótica, em comunicação, um filósofo. Mas para nós, o grande público, ele ficou conhecido principalmente com este livro, O Nome da Rosa, escrito em 1980 e traduzido para mais de 40 línguas. Ele fez um livro que ao mesmo tempo pode ser lido por quem não entende nada de cultura It's offside there, and the opposition defenders look pretty relieved. É um livro de entretenimento. And he's going for it. Uma espécie de perestroika, uma espécie de degelo nessa separação entre o mundo dos intelectuais eruditos e o mundo dos consumidores de cultura normais. O educador Mário Sérgio Portela lembra a herança que Humberto Eco nos deixa. Alguém que deixa uma obra imensa, mas que ao mesmo tempo contribuiu para que a gente não ficasse tão distraído em relação às coisas do mundo, em relação ao fato de que às vezes o nome das coisas é só um nome, não é a coisa. Para o poeta e ensaísta Marcos de Massa, a influência do intelectual italiano vai continuar. Ele começa agora, entra na eternidade, a eternidade é outro nome das. Humberto Eco será eterno pela obra que construiu, singular, e plural. Nélida Pinhon, imortal da Academia Brasileira de Letras, via em Humberto Eco uma inspiração para o ofício do escritor e para qualquer leitor. É preciso deixar claro que Humberto Eco não é para os escritores. Ele é para a humanidade. Ele é um erudito que humanizou a cultura. Ou seja, ele não teve Free-kick. a visão que ele teve do homem ao longo da sua trajetória. 2 estados americanos estão realizando neste sábado prévias para as eleições presidenciais de novembro. Os democratas em Nevada e os republicanos na Carolina do Sul. Na Carolina do Sul, onde grande parte da população é evangélica, 6 pré-candidatos da Casa Branca pelo Partido Republicano disputam a preferência do eleitor. O bilionário Donald Trump, que venceu a última prévia em New Hampshire, lidera as pesquisas. Mas logo atrás vem 2 senadores que atraem o voto dos mais conservadores: Ted Cruz, que ganhou a prévia de Iowa, e Marco Rubio, o favorito dos caciques do Partido Republicano. O ex-governador da Flórida, Jeb Bush, o governador de Ohio, John Kasich, e o cirurgião Ben Carson, Ashton Kutcher. O resultado sairá ainda hoje à noite. Em Nevada, o estado onde fica Las Vegas, os eleitores democratas se reuniram em assembleias para escolher quem deve ser o candidato do partido à presidência. A ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, ou o senador Bernie Sanders. Hillary conta com o voto das mulheres, negros e dos latinos. Era a favorita absoluta até poucos dias atrás. Mas Bernie Sanders, entusiasmo jovens, propondo uma revolução política, cresceu muito nas pesquisas. That is desperately close. I just think he's on fire today. That was a great strike. Já tem algum resultado? Boa noite, pontual. Vamos começar então com a apuração em Nevada. Como é que tá? Boa noite, Carla. A apuração ainda está em andamento, mas a imprensa americana já confirmou. Hillary Clinton venceu em Nevada, mas foi apertado. Com 80% dos resultados apurados, Hillary aparece com 52%. Contra 48% do senador Bernie Sanders. Hillary venceu a primeira prévia em Iowa, com uma margem mínima. Na segunda, em New Hampshire, Sanders ganhou de lavada. Hoje, ela estava sob pressão para conseguir uma vitória convincente. Mas não foi bem isso que aconteceu. Já Sanders tinha que provar
que pode vir bem no estado de composição demográfica variada. Apesar da derrota, conseguiu isso. Lembrando que a votação republicana na Carolina do Sul ainda está acontecendo. E esse é só o começo da corrida eleitoral, Carlos. Ainda tem muita coisa, muita água passar nesse rio. Obrigada, João, pontual. Really solid defending. That's really close. I just think he's on fire today. That was a great stroke. Continuar na União Europeia. Vai ser no dia 23 de junho. David Cameron anunciou que vai defender a permanência. Ele disse que o país vai ser mais forte, mais seguro se continuar no It's a good hit. It's a good save. Big opportunity this from the corner. Vão votar pela saída da União Europeia. O anúncio de Cameron veio depois de uma Well struck. fizeram uma série de concessões ao Reino Unido. O patriarca da Igreja Ortodoxa Russa visitou hoje o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O patriarca Kirill foi recebido pelo arcebispo do Rio, cardeal Dom Arani Tempesta. Ontem, em Brasília, o patriarca se reuniu com a presidente Dilma Rousseff. Os dois conversaram sobre a situação no Oriente Médio, especialmente sobre o conflito na Síria. A seguir, a reta final para o show dos Rolling Stones no Rio. O circuito radical de um esporte cada vez mais popular no Brasil. Which is play to the other side. O Banco do Brasil tem novo portal. Comes it on. Oh, good defense there. Precisa de um jeito simples, fácil e seguro. Ball forward. Ser digital para facilitar o seu dia a dia. E esse é o nosso jeito de ser banco. O Banco do Brasil. It's a good hit. Meu Deus, eu posso mais. Well struck. Good save. It's a good hit. Saved by the keeper. Puts it backwards. Really solid defending. Sai vazia pelas ruas do Giro, cortado na árvore, flores da nossa estação.